Esse aqui é o Miguel. Miguel, eu pinto ele já faz uns 5 anos. Ele é filho do Márcio, que é meu cliente, um colecionador. Desde 2020 que eu pinto pro Márcio. E o filho dele, o Miguel, ele é jogador do Corinthians, ele joga na base ali no Infanto Juvenil, algo assim. E ele tirou essa foto maravilhosa, né? Desse chute do Miguel. Tá com uma pose muito legal. E aí vamos pintar. Mas o que é esse monte de pontinho branco na tela, né? Você deve estar se perguntando. Isso aqui, na verdade, é uma impressão da foto que ele me passou. E eu imprimi no tamanho do quadro que ele quer, que é esse tamanho grande aqui, 1,30 de altura por 100 centímetros de largura. 130 centímetros por 100 centímetros. Então, isso daqui tá com essas fitinhas para grudar um no outro, porque são folhas de sulfite que eu imprimi no tamanho certo para poder passar o desenho para a tela. Ah, mas Fernando, você fala que tem que desenhar, como é que você está fazendo assim com papel carbono, né? Ó, papel carbono, tem papel carbono aqui embaixo, ó. Então eu peguei todas as linhas do rosto mais importantes, tá riscado, você tá vendo? As dobras, as sombras da camisa, tudo riscadinho. É assim que eu faço para passar o desenho para a tela. Ué, mas você não fala que tem que desenhar, que não sei o quê, que isso daí atrapassa? Vou explicar uma coisa para vocês. Eu já até fiz vídeo sobre isso. De artista que me perguntou se usar mesa de luz, projetor, papel carbono, se atrapassa. Eu disse que sim e não. Atrapassa quando você é um artista e não sabe desenhar e usa a mesa de luz, o papel carbono, seja o que for, para fazer o trabalho por você que você não consegue fazer sem. Isso aí sim atrapassa. Você está deixando de aprender um fundamento da arte, que é o desenho, para poder pular essa etapa. E não porque se você sabe desenhar e está usando isso aqui só para te economizar tempo, porque é uma encomenda e você tem prazo para entregar, aí tudo bem, você usa isso daqui para passar o desenho para a tela, mas você continua desenhando. Você continua desenhando durante a pintura. Não, mas aí a pintura não é mais desenho. Aí é que você se engana. Porque quando você pinta e sabe desenhar, você está desenhando. E todo mundo que pinta, que também sabe desenhar, sabe que eu estou falando a verdade. Que quando você está pintando, você está desenhando, você está usando os mesmos fundamentos, você está olhando proporção, você está olhando a associação de um tamanho com outro tamanho em relação a outro objeto que está ali, a relação entre as cores, valores tonais. Então você está sempre desenhando do começo ao fim da pintura. Então por isso que é importante você aprender a desenhar, porque desenhar não é só passar o desenho para a tela. Desenhar é uma ação contínua dentro da pintura. É igual você falar que pintar é diferente de ter noção de proporções. Não, pintar é ter noções de proporções também. É ter noções de claro e escuro, de luz, de distanciamento, de anatomia. Então, todos os fundamentos de desenho você continua usando enquanto você está pintando. E quem sabe pintar e desenhar sabe que isso é uma verdade. Então, eu uso isso aqui para encomendas quando eu tenho prazo para entregar. Eu não vou perder o tempo do desenho tentando pegar as proporções certas, porque afinal de contas é uma pessoa específica, eu preciso acertar 100% dessas proporções, e quando você desenha a mão livre a gente sabe que a gente não acerta 100%, a não ser que você gaste muito tempo naquilo, e não é o meu objetivo nessa arte aqui. Isso não quer dizer que eu não quero desenhar. Eu vou continuar desenhando enquanto eu estiver pintando, é isso que eu quero que você entenda. Mas se você não sabe desenhar, aprenda, porque desenho não é só passar imagem para a tela. Desenho você usa durante a pintura inteira. E a sua pintura vai melhorar muito se você fizer isso. Vamos tirar esse papel aqui de cima para ver como é que ficou, porque está tudo riscado. Faz alguns anos que eu trabalho assim, com esse papel carbono. Eu já fiz muito quadriculado, já passei muito desenho quadriculado, né? Com o grid. E ultimamente eu tenho feito com papel carbono porque é mais rápido e é mais assertivo, é mais preciso. Porque você está literalmente traçando, né? Você está passando por cima da foto. No grid você ainda desenha um pouco, né? Por mais que seja quadradinho por quadradinho, que você não está desenhando a imagem inteira, tem o desenho do quadradinho, que você precisa acertar. Então, com o grid,
a assertividade, ela é boa, ela é muito alta também. Mas é muito mais demorado, né? Porque você precisa realmente desenhar o quadro inteiro, todos os quadradinhos do grid. Enquanto que no papel carbono, o desenho tá ali e você já mata, né? Rapidinho. Já que você não vai desenhar valendo mesmo, então eu prefiro fazer assim porque eu economizo mais tempo. E tempo é dinheiro, né? Agora, uma coisa que é difícil de fazer é imprimir esse papel no tamanho certo, porque você pode ter o tamanho da tela que você vai fazer e no Photoshop, no programa que você estiver usando, que provavelmente vai ser Photoshop, você coloca esse tamanho exato e você salva, você fatia a tela inteira no tamanho da folha de sulfite que você vai imprimir. Então eu demorei um pouco para pegar esse tamanho certinho, porque na hora de você fazer o preview da imagem no computador, ele vai descontar a área não impressa do papel. Fica aquele filetinho branco em volta, sabe? Agora eu tirei aqui, faltou um. Sabe aquela bordinha branca que a impressora não imprime do papel? Ele vai descontar isso. Então, para não cortar do desenho, ele deixa o desenho um pouquinho menor. Bem pouca coisa mesmo, tipo 2, 3 milímetros, que é o tamanho daquela borda. E aí, no total, imagina, 2, 3 milímetros de cada folha, de cada quadrado, a arte ela vai diminuir um pouquinho. E é o que acaba acontecendo, ela diminui 2, 3 centímetros de altura e de largura, né? Porque o que eu tô falando da bordinha é isso aqui, ó. Essa bordinha branca aqui, ó, que a impressora não imprime, tá vendo? Aqui eu cortei com o estilete, né? Mas dá pra ver aqui a bordinha branca. Então, eu coloco a imagem um pouquinho maior no Photoshop antes de imprimir, porque eu sei que essa imagem vai reduzir depois. Então eu desconto essa imagem um pouquinho maior, porque depois que ela reduzir, ela vai ficar do tamanho que eu quero. Então eu vou tirar aqui. E agora tem que tirar papel carbono também, que eu também grudei. E via de regra fica muito bom, viu? Essa marcação do papel carbono. E aí você passa a tinta por cima, ele não borra. Ele fica firme. Ficou muito bom. Como eu achei que ia ficar. Ficou certinho. Vou mostrar pra vocês. Ficou exatamente as linhas proporcionais que eu queria. Exatamente a foto. E agora pronto para começar a pintura. Olha aí, agora eu coloquei a tela no cavalete. Essa tela é bem grande, ela tem 1,30. E eu tinha esquecido de passar as linhas do gol, as linhas do campo aqui, ó. Eu desenhei só o Miguel e eu esqueci. Aí eu acabei colocando, fiz com régua, ainda bem que eu sei desenhar, né? Porque se eu não soubesse eu ia ter que colocar todo o papel carbono de volta e ainda não ia ficar direitinho onde ele tá exatamente. Mas deu certo aqui, ó. Coloquei as linhas do gol. E agora eu vou dar uma tingida na tela para deixar ela numa tonalidade média, para tirar esse branco aí. E aí a gente começa a pintura depois que a tela estiver tonalizada. Bom, eu vou fazer uma mistura aqui de terra de siena queimada, só para dar essa tingida, né? Por um pouco aqui. Conforme eu for precisando, eu vou adicionando óleo de linhaça. Então eu vou dar uma misturada aqui. Deixar bem aguado, bem oleoso no caso, né? Para poder espalhar bem. Então eu vou diluir bem essa tinta no óleo, por mais óleo, porque isso aqui é pouco para a tela. Mas já está homogêneo. Adicionar um pouquinho mais de óleo. Deixar ela bem líquida mesmo.
Agora eu entro com o pincel e vou aplicar na tela. Agora sim, a tela tá toda tingida. E olha, eu não perdi o desenho tá aqui, tá vendo? O desenho tá aqui, mas agora tá numa cor média, uma tonalidade média para começar a trabalhar. Então o fundo vai ser PB e o Miguel vai ser colorido, como na referência. Bora! Então nesse vlog curto, mas bem explicativo, eu quero mostrar para vocês o meu processo de passar a imagem para a tela quando eu tenho alguma encomenda, alguma coisa em que eu preciso fazer mais rápido, que eu tenho um prazo para entregar. Tá? Então eu uso sim essa técnica de carbono, ou de grid, ou de projetor, ou de qualquer coisa que eu consiga ganhar tempo para passar a imagem para a tela, principalmente quando é encomenda, porque aí você precisa necessariamente acertar 100% do rosto, de todas as proporções. Se ficar um pouquinho off alguma coisa, o cliente não vai gostar. Tá? Ele não vai gostar, ele se conhece, ele conhece o filho, tem a maior familiaridade com essas proporções, então qualquer coisa que tiver um pouquinho off, ele vai notar. Às vezes ele não vai nem saber falar o que é que tá estranho, mas ele vai falar, ó, tem alguma coisa que não tá certa aí. Então eu uso por causa disso também, tá? Para coisas autorais, criações e tudo, eu tenho a minha liberdade de criar, de improvisar na hora ou de construir no digital antes, e aí tem a minha referência para poder pintar. Mas esse estágio que eu mostrei para vocês é o estágio inicial das minhas encomendas. Eu pinto a tela antes para dar essa queimada na tela, para você ter um tom médio, né? Para você não ficar trabalhando em cima de um branco absoluto. Então o tom médio é a melhor coisa para você fazer antes de você começar a pintar. E aí eu já risco o que eu vou pintar aqui na tela. Eu vou continuar te mostrando a evolução dessa tela do chute do Miguel. Não sei se vai ser no próximo vlog, mas provavelmente vai ser no próximo vlog, onde eu vou começar já a pôr o fundo ou começar pelo Miguel, não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento dessa obra de arte do Miguel, o chute. Se você ainda não deu like, esse é o momento de você dar o like no vídeo e se inscrever no canal, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Manda para algum amigo artista seu e a gente se vê na próxima tela.